Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de piscicultura marinha, como eu informei para vocês no nosso cronograma de curso, nós vamos começar falando sobre esse animal muito interessante que é o polvo, tá? Mais especificamente o Octopus insulares. Então nós vamos conversar sobre a parte da engorda de subadulto de polvos. Por que nós falamos subadulto? Porque nós vamos trabalhar com a engorda de animais jovens, certo? A palavra certa na verdade seria apenas terminação, de animais que foram capturados na natureza, levados para um laboratório para a gente testar o potencial de crescimento. E aí, antes de falar do Octopus insulares, nós vamos falar sobre o Octopus, o potencial do Octopus para a aquicultura. E eu trago para vocês as informações do Octopus vulgaris, um parente bem próximo do insulares, que inclusive, inicialmente o Octopus insulares, ele era confundido com o Octopus vulgaris. Mas percebeu-se algumas diferenciações nesse animal, principalmente em relação à forma do braço do animal. Então, o Octopus vulgaris, o braço dele vem afilando muito lentamente, enquanto que o braço do Octopus vulgaris ele afila muito rapidamente. Então, essa é apenas uma das características que fez a diferenciação da espécie do Octopus vulgaris para o insulares. O Octopus insulares ele ocorre desde ali da região do Pará, descendo até praticamente ao litoral da Bahia, metade do litoral da Bahia. Ali nós temos a ocorrência de algumas correntes oceânicas que elas se chocam com a costa brasileira e se dividem em duas, fazendo ali um isolamento geográfico. Então, da Bahia para cima a gente tem o Octopus insulares, há a ocorrência de outras espécies de polvo também, mas nós temos a predominância do Octopus insulares. Mas, novamente, por que eu estou falando do vulgaris? Primeiro, não se tem muita informação do Octopus insulares. Mas o vulgaris se sabe que ele tem uma elevada prolificidade, ou seja, é um animal que vai produzir de 100 mil a 500 mil ovos por fêmea. Ele tem um excelente fator de conversão alimentar. E para vocês que são novos no curso, é importante, muito importante entender essa sigla, fator de conversão alimentar, tá? Nós vamos utilizar demais durante o nosso curso. Já já eu explico para vocês direitinho o que é o FCA, tá? Na verdade, vamos explicar logo. É a quantidade, tá certo, de alimento consumido pelo ganho de biomassa, tá? Mas como eu falei, eu explico com vocês a miúde mais à frente. Então, esse animal, ele consegue incorporar de 30% a 60% do alimento ingerido sempre. Então, ele consegue incorporar muito do alimento, transformar em biomassa. Ele tem um rápido crescimento, pessoal. Ele chega a crescer 5% do ganho do peso corpóreo ao dia, tá? Então, se a gente observar que em alguns experimentos, em alguns trabalhos realmente de engorda comercial, em gaiolas flutuantes, esse animal, o vulgaris, ele teve aí um ganho de 18 a 33 gramas por dia. Guarde esse número que nós vamos discutir ele já já, tá? E o Octopus insulares? Qual é a capacidade de crescimento desse animal? Não se sabe. Não se sabia, na verdade. Então, esse questionamento foi que nos fez buscar mais informações sobre essa espécie. E aí nós fizemos aqui algumas simulações. Vamos supor que esse animal tem um crescimento médio de 20 gramas por dia. Está longe ainda do que a gente viu aqui no nosso vulgaris, mas vamos trabalhar com quantidades modestas de 20 gramas por dia. Um tempo de cultivo de 90 dias e considerar que o peso médio desse animal foi quanto? 30 gramas. Então, se eu pegar 90 multiplicar por 20, eu vou ter o ganho nos meus 90 dias, ou seja, em 3 meses, de 1.800 gramas. Adicionado ao meu peso inicial de 300 gramas, ao final eu vou pegar um animal, no final de 3 meses, um animal que saiu de 300 gramas e chegou a 2,1 kg. 2,1 kg de massa de polvo, pessoal. É uma massa de carne grande. E ele tem uma vantagem muito grande. Ele é um molusco, tá? Então ele não tem a presença aqui de partes rígidas, de ossos, escamas, carapaça. E tudo isso é gasto energético, que o animal gasta para produzir isso. E ele vai, em vez disso, ele vai direcionar todo o seu potencial de crescimento para quem? Para a produção de músculo. Então, quando você pega um animal de 2,1 kg, boa parte dele é apenas o que? Musculatura que é própria
para o consumo. E aí, que é que nós iniciamos alguns experimentos, tá? Fazendo a aquisição do juvenil, desse polvinho de 300 gramas. Nós trabalhamos na área de Itarema, no Ceará, que é um polo que tem uma produção de polvo muito grande, tá? Então a gente tem aqui Fortaleza, aqui a divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, e Itarema está bem aqui, certo? Percebam essa área avermelhada, isso aqui com tecnologias de sensoriamento remoto, fez um monitoramento da qualidade do substrato marinho. E chegou-se à conclusão que essa região aqui é uma região de calcário bioclástico e a região de ocorrência do polvo. Então, por conta desse tipo de substrato, existe uma grande ocorrência de polvo nessa região e é a região onde a maioria dos barcos se concentram fazendo a questão da pesca. Nós trabalhamos basicamente, pessoal, com o animal do sexo feminino, tá? Perdão, do sexo masculino. Nós já vimos para as turmas antigas e para a turma nova, nós veremos em reprodução e larvicultura que o gasto energético da fêmea na produção de óvulos ele é muito grande. Então geralmente o macho ele cresce mais rápido. Então como nós queremos entender o potencial de crescimento, nós tiramos essa variável sexo e trabalhamos apenas com animais do sexo masculino. E como é que a gente identifica quem é um polvo macho, quem é um polvo fêmea? É bem complicado, mas depois que você pega a prática, fica mais fácil. Imagine que o polvo ele é um octópus, ou seja, ele tem 8 braços. E ele tem uma simetria lateral. Se você pegar aqui os olhos do animal, tá? Olhinho, olhinho, e passar uma divisão aqui no meio, você vai ter braços do lado direito, right, e braços do lado esquerdo, left. Então você pega o R, o que nós chamamos de R3, o terceiro braço, certo? E vai observar na sua extremidade esse formato quase como de uma colherinha, chamado ectocótilo, tá certo? Então ele possui essa estrutura, que é uma estrutura copulatória, onde ele vai transferir a sua bolsa espermática para a fêmea. Ele tem também, na lateral desse braço 3 aqui, do R3, uma calha que ele faz com a musculatura, uma fina carninha, justamente para o espermatóforo sair do sifão, e aí a partir dessa calha ele vai sendo levado até a extremidade, chegando no ectocótilo, que ele introduz no manto da fêmea, tá? Então é a única forma, é o único dimorfismo sexual que nós vamos ter aí com o polvo. Nós trabalhamos aqui, pessoal, com embarcações, tá certo? Industriais, e era utilizada essa estrutura de pesca, que é o pote, tá? Um pote de plástico, sem isca nem nada, com a boca aqui, ó, aberta, a outra extremidade fechada, e eles são simplesmente lançados no local onde ocorre o polvo. O polvo é um animal que ele se intoca, ele precisa de um ambiente recluso. E aí ele utiliza essas estruturas desses potes como a sua nova toca. E aí, com o auxílio de GPS, o barco passa com um gancho, passa no início da linha de potes. Detalhe, essas linhas muitas vezes chegam a 250 potes cada linha, e um barco desse chega muitas vezes a lançar aí 5, 6 linhas de potes. Ou seja, eu conheço um cara que tem mais de 5.000 potes dentro d'água para pesca de polvo. E aí ele vai recolhendo sazonalmente. O pote não fica mais do que uma semana dentro d'água. Então, com uma semana eles jogaram hoje, uma semana depois eles vão lá e recolhem e vão simplesmente tirando os polvos que estão dentro dos potes. O polvo ele é um animal territorialista, tá? Ele não é assim de ficar junto com a galera, passeando, trocando ideia, não. Ele é o que nós chamamos é um animal solitário. Então, para transportar, eu não poderia pegar todos os meus animais e colocar dentro da caixa d'água, porque nós fizemos isso, inclusive, nós vimos que teve muita briga e os animais todos morreram. O que ganhou a briga morreu, o que perdeu a briga morreu, e depois o que ganhou a briga também por conta do nível de estresse. Então, nós utilizamos esses caninhos de PVC, um cano de PVC simples, de 100 milímetros de diâmetro, com essa telinha. Então nós adicionávamos o polvo aqui dentro, dava um nó nessa telinha e colocava no local com água,
e ali ele ficava intocado sem problema algum. Na sequência, nós embarcamos, tá certo? Recolhemos os potes, esse pescador me auxiliava na identificação do sexo. Uma vez identificado o sexo, ele era alojado no que nós chamamos de cano de transporte, e na sequência eles eram colocados em tambores com água do mar e oxigenação constante. Detalhe, pessoal, oxigênio puro, para manter uma taxa de oxigênio dissolvido na água acima da saturação. E esse oxigênio em excesso da água, muitas vezes, ele funcionava como anestésico, né? Eu costumo dizer que o povo ficava ali, doidão de oxigênio, chapado de oxigênio, e viajava tranquilo, até chegar ao laboratório. Uma vez capturados os nossos juvenis, ou seja, os nossos subadultos, nós começamos a montar o sistema de cultivo 1, tá? Então, era uma estrutura de sistema fechado, de recirculação de água. Nós trabalhávamos com aquários de vidro, com tampa de vidro, e aí nós começamos a observar os problemas. Problemas iniciais: elevada temperatura da água por conta do alto fluxo de água dentro do nosso sistema. Qual foi a solução? Arrefecimento da água. Sabe aquele bebedouro que você tem lá na escola, que bebe e sai água geladinha? Pronto. É a mesma coisa, só que em tamanho família. Então, isso aqui é um chiller, tá certo? Onde a água entra por aqui, passa por uma serpentina e volta para o meu laboratório. Voltava, né? Porque eu não tenho mais ele. Então, esse era o laboratório. Oh, saudade, ficou bonito, tá? Então, onde a água entrava em cada um desses aquários e depois saía, era acumulada neste cano e voltava para a parte de filtro, tá? Então, a vista frontal, nós temos a água entrando aqui, e por conta do nível, a água vinha de baixo, saía, caía nesse cano coletor, que vinha para esse primeiro filtro, que eu chamo de filtro ascendente de Brito. Então, era uma bombona de 200 litros, a água entrava aqui e vinha subindo, filtrando por todas as caixas as conchas de ostra, e caía nesse segundo sistema de filtro aqui. Detalhe, pessoal, a taxa de renovação de água aqui era de 200% por hora. Ou seja, a cada hora, todos os aquários tinham sua água trocada por 2 vezes. Nós temos mais uma visão aqui, onde nós temos a caixa filtro, que é o meu filtro secundário, que eu chamava de filtro volatilizador de amônia, tá? Nós tínhamos aqui dentro dessas torres algumas algas calcárias, aquelas algas que você está andando na praia, você pensa que é até uma rocha toda porosinha. Então, aquilo ali na verdade é uma alga calcária do gênero Litotânio. Então, nós tínhamos essas torres todas, eram 8 torres, todas preenchidas com essa alga calcária. A água era bombeada e aspergida aqui em cima. Então, você tinha um ambiente com 100% de umidade e muita aeração. Então, o que acontecia? A quebra da amônia, ela ocorria aqui, tá? Então, os níveis de amônia que nós tínhamos dentro dos nossos aquários aqui era bem baixo, apesar de estar trabalhando aqui muitas vezes com quase 10 kg de biomassa em 3.000 litros de água circulante. Então, nós tivemos a solução do problema da temperatura, o sistema estava rodando direitinho, mas surgiu novos imprevistos, as fugas dos animais. O polvo é um animal extremamente inteligente, e como ele não possui partes rígidas, ele consegue se adaptar, como nós vamos ver em alguns filmes já, a diferentes estruturas, tá? Então, quando eu chegava no laboratório, tinha um polvo morto aqui no chão, um polvo morto embaixo da bancada, e muitas vezes um polvo que morreu tentando fugir pelo cano de drenagem de água do laboratório. Então, nós tivemos que solucionar esse problema, tá? Como é que foi feito? Mudança na estrutura do laboratório. Nós mudamos a parte de cobertura das tampas de vidro, passamos a trabalhar com algumas telas amarradas com ligas, para só então a gente conseguir manter esse animal dentro do laboratório para começar os experimentos. E o experimento 1, nós começamos a trabalhar testes de alimento, tá? Nós trabalhamos com o siri, que é o Calinex bocurti, tá? Somente o cefalotórax, camarão marinho, o sururu, que é a Mitela falcata, um molusco, né? A sardinha, um exemplar de peixe,
E o canicama, que é já uma carne de peixe processada, adicionada de sabor artificialmente. É aquele canicama que você come dentro do sushi. Nós pegamos aquilo ali, é uma massa de peixe, tá? de carne de peixe, onde foi lavado, retirado as proteínas hidrossolúveis que dão sabor à carne e adicionado um sabor artificial de lagosta ou de siri. E aí a gente tentou ver se o animal consumia ou não esse alimento. E aí, pessoal, foi um desastre. Por quê? Porque os animais não consumiram o alimento e se o fizeram foi em pouquíssima quantidade. Percebam aqui que todos os indivíduos saíram de determinado peso e depois de 30 dias emagreceram. Emagreceram por quê? Porque não consumiram o alimento. E isso aí foi bem desanimador. Imagine que nós temos aqui 4 biometrias, tá? A biometria inicial com 7 dias, com 15, com 22, 28 e 31. Então nós observamos o quê? Sempre o decréscimo de peso. O animal, em vez de ganhar, como a gente esperava, perdeu peso. Desanimador isso daí, né? Mas aí a partir disso nós começamos a fazer algumas observações, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos rápidos agora. Os links vão estar também, são vídeos do YouTube, os links vão estar na pasta de vocês, mas eu vou adicionar aqui o vídeo para vocês observarem, tá? Primeiro, nós tivemos uma clara rejeição do canicama. O sururu, quando eles começaram a capturar o sururu, não houve eles comiam, mas não comiam tudo, tá? Não víamos fezes dos animais. Inicialmente teve um interesse pelo camarão, contudo houve um desinteresse depois por esse alimento. Siri e peixe foram os alimentos com maior aceitação até o final. Mas mesmo assim eles consumiram muito pouco esses alimentos.